Oi, turma, tudo bem? Olha eu aqui de volta. Agora com o capítulo 11, A Maravilhosa Cidade das Esmeraldas de Oz. Mesmo com os olhos protegidos pelos óculos verdes, Dorothy e seus amigos ficaram ofuscados com o brilho da magnífica cidade. As ruas eram ladeadas de casas esplêndidas, todas construídas com mármore verde e cravejadas de esmeraldas cintilantes. Eles caminhavam por calçadas feitas do mesmo mármore verde, e nas juntas entre os blocos havia fileiras de esmeraldas bem próximas uma da outra, refugindo a luz do sol. As vidraças das janelas eram todas de vidro verde, até mesmo o céu que cobria a cidade era esverdeado, e os raios do sol eram verdes. Havia muitas pessoas, homens, mulheres e crianças, andando pelas ruas, todas usando roupas verdes e com a pele esverdeada. Olhavam para Dorothy e seu estranho grupo de cores variadas com olhos surpresos, e as crianças todas se escondiam, correndo atrás das suas mães quando viam um leão, mas ninguém falava com eles. Havia muitas lojas na rua e Dorothy viu que nelas tudo era verde. Havia doces e pipocas verdes à venda, além de sapatos, chapéus e roupas verdes de todos os tipos. Numa delas, um homem vendia limonada verde, e quando as crianças foram pagar, Dorothy viu que usavam moedas verdes. Não se viam cavalos nem qualquer outra espécie de animal. Os homens transportavam as coisas em carrinhos verdes que empurravam à sua frente. Todos pareciam felizes, prósperos e satisfeitos. O guarda dos portões conduziu o grupo de amigos pelas ruas até chegarem a uma imensa construção que ficava no centro exato da cidade. Era o Palácio de Oz, o Grande Mágico. Um soldado estava postado junto à porta, usando uniforme verde e uma longa barba verde. Estes aqui são estrangeiros, disse o guarda dos portões ao soldado. Querem ver o grande Oz. Entrem, respondeu o soldado. Vou avisar que estão aqui. Passaram pelos portões do palácio e foram conduzidos a um imenso salão forrado de tapete verde e com lindos móveis verdes cravejados de esmeraldas. O soldado fez com que todos limpassem os pés num capacho verde antes de entrarem no salão, e depois que se sentaram, disse a eles no tom mais delicado: Podem ficar à vontade, enquanto vou até a porta da sala do trono dizer a Oz que vocês chegaram. Esperaram bastante até o soldado voltar. Quando ele finalmente reapareceu, Dorothy perguntou: O senhor esteve com Oz? Ah, não, retrucou o soldado. Nunca vi o mágico, mas falei com ele, que estava sentado atrás do seu biombo e transmitiu seu pedido. Ele diz que vai lhes dar uma audiência se vocês quiserem, mas cada um de vocês precisa entrar sozinho para estar com ele. E ele só irá receber um por dia. Portanto, como vão precisar ficar vários dias no palácio, eu farei com que sejam levados aos quartos onde poderão descansar da viagem com todo o conforto. Obrigada, disse a menina. É muita gentileza de Oz. O soldado soprou um apito verde e, na mesma hora, uma jovem, usando um lindo vestido de seda verde, entrou no salão. Tinha cabelos belos, verdes e olhos verdes, e fez uma grande reverência na frente de Dorothy enquanto dizia: Venha comigo, vou lhe mostrar o seu quarto. Então Dorothy se despediu de todos seus amigos, menos de Totó, e pegando o cachorrinho no colo, seguiu a moça verde por 7 corredores, subindo 7 lances de escada, até chegarem a um quarto na frente do palácio. Era o quartinho mais bonito do mundo, com uma cama confortável e macia, forrada com lençóis de seda verde e com uma coxa de veludo verde.
Havia um pequeno chafariz no meio do quarto, jorrando um fino jato de perfume verde que se erguia no ar, caindo em seguida numa bacia de mármore verde lindamente esculpida. Belas flores verdes enfeitavam as janelas, além de uma prateleira com uma fileira de pequenos livros verdes. Quando Dorothy teve tempo de abrir esses livros, descobriu que todos traziam diferentes gravuras verdes que a fizeram rir, pois eram muito engraçadas. Num guarda-roupa havia vários vestidos verdes feitos de seda e veludo, e todos eram do tamanho exato de Dorothy. Fique inteiramente à vontade, disse a moça verde. E se quiser alguma coisa, toque a campainha. Oz vai mandar chamá-la amanhã de manhã. Deixou Dorothy no quarto e voltou ao encontro dos outros. Levou cada um deles para um quarto e todos se viram hospedados numa parte especialmente agradável do palácio. Claro que toda essa delicadeza era desnecessária no caso do espantalho, que quando se viu no seu quarto, ficou estupidamente parado num ponto, logo depois da porta, à espera do dia seguinte. Deitar-se não o deixaria mais descansado, e não tinha mesmo como fechar os olhos. Assim, passou a noite inteira olhando fixo para uma aranhazinha que tecia sua teia num canto do quarto, como se nem estivesse num dos quartos mais magníficos do mundo. O lenhador de lata deitou na cama pela força do hábito, pois ainda se lembrava do tempo em que era feito de carne, mas incapaz de dormir, passou a noite movendo cada uma das suas juntas para cuidar de manter todas em perfeitas condições de funcionamento. O leão teria preferido um leito de folhas secas na floresta e não gostou de se ver fechado num quarto, mas teve o juízo de não se incomodar com isso. Pulou na cama, se enroscou como um gato e dentro de um minuto já estava ronronando, ferrado no sono. Na manhã seguinte, depois do café, a moça verde veio buscar Dorothy e vestiu a menina com um dos vestidos mais bonitos do armário, feito de cetim verde com brocados. Dorothy pôs um avental verde e amarrou uma fita verde em torno do pescoço de Totó e foram para a sala do trono do Grande Oz. Primeiro chegaram a um salão onde se reuniam vários fidalgos e damas da corte, todos usando trajes riquíssimos. Eram pessoas que não tinham nada a fazer, além de passar o dia inteiro conversando, mas vinham toda manhã esperar do lado de fora da sala do trono, apesar de nunca serem autorizados a ver o Grande Oz. Quando Dorothy entrou, olharam para ela curiosos e um deles murmurou: "Você vai mesmo olhar o rosto do terrível Oz?" "Claro", respondeu a menina, "se ele quiser me receber." "Ah, ele irá receber você", disse o soldado que tinha levado o recado dela ao mágico. "Mas ele não gosta que ninguém peça para vê-lo. A verdade é que num primeiro momento ele ficou irritado e disse para eu mandar você de volta para o lugar de onde tinha vindo. Então ele me perguntou como você era, e quando eu falei dos seus sapatos de prata, ele ficou muito interessado. Depois eu falei da marca na sua testa, e aí ele decidiu que iria recebê-la." Nesse momento, uma campainha tocou, e a moça verde disse a Dorothy, abrindo uma portinha: "É o sinal. Você deve entrar sozinha na sala do trono." Dorothy passou pela porta sem medo e se viu num lugar deslumbrante. Era um salão imenso e redondo, com um teto alto em forma de arco, e tanto as paredes quanto o teto e o chão estavam cravejados de grandes esmeraldas muito próximas umas das outras. No centro do teto resplandecia uma luz forte como a do sol, que fazia as esmeraldas brilharem com uma cintilação maravilhosa. O que mais interessou Dorothy, porém, foi o grande trono de mármore verde que se erguia no meio do salão. Tinha a forma de uma cadeira e refulgia com milhares de pedras preciosas, como todo o resto.
No centro da cadeira havia uma cabeça imensa, sem corpo que lhe servisse de apoio e nem braços ou pernas. E essa cabeça não tinha cabelo, mas olhos, um nariz e uma boca, e era maior que a do maior dos gigantes. Quando Dorothy olhou para a cabeça com medo e espanto, os olhos se viraram devagar e a fitaram, firmes e agudos. Então a boca se mexeu e Dorothy ouviu uma voz que dizia: Sou Oz, grande e terrível. Quem é você e por que me procura? Não era uma voz tão horrenda quanto ela esperava ouvir, saindo da enorme cabeça. Então ela tomou coragem e respondeu: Sou Dorothy, pequena e humilde, e venho em busca de ajuda. Os olhos fitaram a menina, pensativos por um minuto inteiro. Então a voz disse: Onde você conseguiu os sapatos de prata? Com uma bruxa má do leste, quando minha casa caiu em cima dela e ela morreu, respondeu Dorothy. E onde conseguiu essa marca na sua testa? Continuou a voz. Foi lá que a bruxa boa do norte me beijou quando se despediu de mim e disse que eu viesse ver o senhor, respondeu a menina. Mais uma vez, os olhos examinaram Dorothy fixamente e viram que estava dizendo a verdade. E então Oz perguntou: O que você quer de mim? Que me mande de volta para o Kansas, onde estão minha tia Amy e meu tio Henry, respondeu Dorothy animada. Não gosto do seu país, apesar de achar muito lindo. E imagino que a tia Amy deve estar muito preocupada comigo por estar fora de casa há tanto tempo. Os olhos piscaram 3 vezes e então se viraram para o teto, depois para o chão, girando de um modo tão estranho que pareciam ver todos os cantos do salão, e finalmente tornaram a se fixar em Dorothy. E por que eu devia ajudar você? Perguntou Oz. Porque o senhor é forte e eu sou fraca. Porque o senhor é um grande mágico e eu sou apenas uma menina indefesa, respondeu ela. Mas você teve forças para matar a bruxa do leste, disse Oz. Foi sem querer, respondeu Dorothy com simplicidade. Não pela minha vontade. E a cabeça respondeu: Pois bem, vou lhe dar a minha resposta. Você só pode me pedir que mande você de volta para o Kansas se fizer uma coisa para mim em troca. No meu país, todo mundo precisa pagar pelo que recebe. Se você quer que eu use o meu poder mágico para mandar você de volta para casa, antes precisa fazer uma coisa para mim. Se você me ajudar, eu ajudo você. E o que eu preciso fazer? Perguntou a menina. Matar a bruxa má do oeste, respondeu Oz. Mas eu não posso, exclamou Dorothy muito surpresa. Você matou a bruxa do leste e está usando sapatos de prata, que possuem um incrível poder mágico. Só restou uma bruxa má em todo o país. E quando você me contar que ela está morta, eu mando você de volta para o Kansas. Mas não antes disso. A menina começou a chorar de tão desapontada. Os grandes olhos da cabeça piscaram e tornaram a olhar ansiosos para ela, como se o grande Oz sentisse que fazer o que ela pedia só dependia da vontade dela. Eu nunca matei ninguém por minha vontade, soluçou ela. E mesmo que eu quisesse, como é que ia matar uma bruxa má? Se o senhor, que é grande e terrível, não conseguiu, como é que espera que eu vá conseguir? Isso eu não sei, respondeu a cabeça. Mas minha resposta é esta. E até a bruxa má morrer, você não poderá voltar a ver a sua tia e o seu tio. Basta lembrar que a bruxa é má, muitíssimo má, e que precisa ser morta. Agora vá logo e não venha me procurar de novo antes de cumprir a sua tarefa.
Dorothy saiu abatida da sala do trono e voltou para onde o leão, o espantalho e o lenhador de lata estavam esperando para saber o que Oz tinha dito. Não tenho nenhuma esperança, disse ela em tom triste. Oz só aceita me mandar de volta para casa depois que eu matar a bruxa má do oeste, coisa que eu nunca vou conseguir. Seus amigos ficaram com pena, mas não podiam fazer nada para ajudar Dorothy. Então ela voltou para o quarto, deitou-se na cama e chorou até adormecer. Turma, vamos parar por aqui? Eu vou dividir esse capítulo em 2 partes, tá bom? Encontro vocês daqui a pouco. Beijinhos!